Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação para receber as novidades. Deixe seu like, que é muito importante, e compartilhe os vídeos, comente, né? Divulgue, porque isso gera engajamento, isso melhora muito. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, tá? Robson, tá? É um e-mail, robson.rmt@gmail.com, 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 tá? Tem o ponto. Pessoal, eu quero falar introduzir o assunto falando sobre uma questão. Eu tenho visto canais aí, eu não sei quanto é que o YouTube monetiza, não sei valores, eu não sei nada disso. Mas eu vejo pessoas que têm canal aí de 3 milhões, 4 milhões, ou então tem 30 mil, 20 mil inscritos, enfim, né? Primeiro eu vi um cara que agora deixou de ser terraplanista e passou a ser globoide, né? Globoide, tá? Ele pediu para o pessoal dele financiar ele comprar uma câmera Nippon. Depois foi fazer uma viagem, não sei para onde, Noruega, sei lá, e para lá encontrou o sol da meia-noite e aí mudou de opinião. Não. Eu agora sou. Aí está saindo em tudo quanto é canto, que a mídia adora isso. Aí está bombando nos jornais, né, sabe? E aí o cara pediu dinheiro das pessoas que acreditavam que ele era terraplanista, ok? Deram dinheiro para ele depois vir dizer que ele não acredita, né, né? Eu estou dando exemplo. Outro exemplo que eu vi. O cara adoeceu, tem um problema de saúde e resolveu pedir ajuda. Né? Salvo engano, a cirurgia é mais de 20 mil reais por aí. E depois eu vi um outro senhor pedindo o financiamento de um computador. E o pessoal deram. Às vezes eu fico imaginando o seguinte. E quando a gente pede aqui colaboração, eu acho que tem gente que deve pensar, para que eu vou dar colaboração, cara? Então essa é o tipo de coisa assim que eu sinto vergonha, sabe, do ser humano. Vergonha porque eu sei que tem gente assistindo esses vídeos, tá? E tem condições financeiras assim de ajudar bem e melhor. Se eu fosse contar aqui o que eu estou passando e as dificuldades que eu estou passando e os problemas e tudo, iriam dizer, ele está se aproveitando do canal para... Né? Eu sempre trabalhei, pessoal, desde os 15 anos de idade. Tá? Mas, lamentavelmente, eu fui perseguido politicamente na minha cidade. Tá? Eu trabalhava numa empresa terceirizada, fui demitido. Trabalhava no município, o prefeito achou que o que eu expôs, né, estava errado, me demitiu também. Então, pessoal, não é fácil, tá? Mas mesmo assim eu vou continuar fazendo estudos no canal. Eu não estou aqui para... Duas coisas eu detesto na vida, é pena. Eu estou com pena de fulano. Não sinta pena não. Porque a pena não leva a lugar nenhum. A pessoa chega e diz, estou com pena de fulano, mas não faz absolutamente nada. Um dia eu fui num igarapé que tem por aqui,
balneário, e eu chegando lá eu vi uma placa na árvore. Dizia o seguinte: pior do que quem me jogou no chão é quem não teve a coragem de me levantar. É exatamente isso que acontece. Tem pessoas que têm a síndrome do Caim. O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Foi o que ele respondeu lá, né? Tem gente com síndrome de Pilatos, eu lavo a mão, né? Cada um, diz o ditado popular, cada um é tempo de Muruci, cada um cuida de si, né? Então, eu estou introduzindo isso para mostrar para vocês o quanto as pessoas ajudam determinadas pessoas que a gente olhando, a gente percebe que tem alguma condição financeira. Mas que resolveram agora explorar o YouTube para seus inscritos a fim de obter. Eu quero sim melhorar o canal, ter uma câmera boa, ter o meu quadro magnético, ter um estúdio legal. Isso é uma coisa que eu sonho, né? Mas é evidente que essas coisas custam dinheiro e eu, sinceramente, não tenho. Tá? As colaborações estão chegando e estão ficando exatamente onde estão sendo depositadas. Tá? Eu não mexo nesse recurso. Tá? Ainda que eu esteja em dificuldade. Então quero deixar isso claro para todo mundo, porque eu não quero ninguém depois achando assim, o cara tá esperto, o cara tá pedindo, já tá começando a pedir ajuda e não sei o que. Tem gente é o seguinte, ele quer Deus para si e o capiroto para o outro, entendeu? Mas vamos levar a vida, tá? Vamos levar a vida. Bem, então vamos lá. Então aqui eu quis trazer duas coisas interessantes. Eu vou pegar aqui, que esses gráficos aqui, tá? Esse primeiro gráfico mostra uma consciência, tá? Isso aqui, tá? Uma consciência atrapalhada, tá? E aqui é uma consciência chamada liberta e integrada. Vocês lembram que eu estou no mesmo lugar aonde ele vai dizer isso aqui, ó. Consciência, corpo físico é matéria, a alma ou a mente é energia e o espírito ou a consciência é luz. Então eu já expliquei para vocês que isso é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Por quê? Porque isso é matéria, isso aqui é matéria, tá? A alma é matéria, o corpo físico é matéria e o espírito é matéria. Ok? Porque a única coisa que altera é simplesmente o estado da matéria. Por quê? Porque muda o estado da matéria? Porque muda a frequência de vibração dos átomos, tá? Ou dos quantas, e isso altera também a densidade. Ok? Bem. Recentemente, um historiador não, 3 cientistas resolveram publicar um documento em que eles são físico-quânticos, né? E eles falaram que o universo existe. Vejam bem. Vamos partir do começo. Vocês sabem que existe uma
uma teoria na física quântica que é o da dupla fenda, tá? Dupla fenda. Ora, o feixe de fóton se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Isso depende do quê? Do observador. Se estiver observando, ela muda. Então, há uma interferência da consciência humana lá nesta alteração entre onda e partícula. Ok? Então, a mudança acontece por causa da interação da consciência com aquela realidade. Tá? Inclusive, é um dos textos que tem aqui, né? Tá? Porque ele diz que, olha aqui, ó, a partir da experiência da dupla fenda, as partículas passam e chegam ao seu destino antes da decisão que elas tomaram. Dá nome escolha retardada. Neste universo subatômico regido pelas leis da mecânica quântica, a energia pode expressar-se a si mesma, tanto como onda quanto partícula. É a consciência do observador que determina como essa energia vai se comportar. Então, vamos lá. O que vai determinar as alterações, né? Espera aí. Eu quero fazer esse comentário, mas mostrar um negócio. Vamos lá. Né? Deixa eu ver aqui a área de download. Então, bora lá. Vamos ver aqui o negócio. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver aqui se... Parará, parará. Oh, parerê, parerê. Barará, barará. Eu quero pegar aqui o que eu trouxe outro dia. Então aqui. Vou pegar aqui e vou mostrar isso aqui. Olha aqui. Então isso aqui é a rede cósmica. Olha aqui, ó. Se vocês olharem a rede cósmica, vocês verão que ela é como uma teia. Ok? Presta atenção nisso aqui. Gravem isso aqui. Tá? Então, basicamente, o universo é feito de um mar de energia. Alguns chegaram ao limite e descobriram o bóson de Higgs, né, que é, a um certo momento, chamado de partícula de Deus. É a primeira coisa que se tem que ter em mente. Tá? Então, olhando essa imagem aí, você diz assim, bem, então é a consciência que interage com a matéria. Ok? Por quê? Porque é igual a mc ao quadrado é equivalente, energia é equivalente a massa e massa é equivalente a energia. Quem disse isso? Robson, fala. Fala que eu te escuto, meu irmão. Quem disse isso? Quem disse isso foi esse cidadão bem aqui, ó. Bill Brisson. Breve história do quase tudo. Então, meu amigo, então ele diz o quê? Que o que o Einstein quer dizer exatamente é que matéria equivale a energia, energia equivale a massa e massa equivale a energia.
com aquela soma dele lá, aquela, ok? Então, vamos lá. Se quando o observador olha para o fóton e ele faz alteração, tá? E ele faz alteração, ok? Isto indica que o ser humano tem a potencialidade de mudar, ok? O estado da matéria por sua consciência. Ok? Ele tem condições de mudar o fóton de onda para partícula e de partícula para onda. Ok? Então, olhando isso, a primazia é que nós, seres humanos, em última análise, somos o quê? Átomos. Somos átomos com uma frequência de vibração tão, que acabou materializando. É como dizer energia congelada. Nós somos um estado de energia congelada. Então, esses cientistas postularam a ideia de que, se o universo existe, presta atenção, tá? Se o universo existe, ele existe porque existe uma consciência observando ele. Nossa, quem somos nós? Não. Antes do Big Bang, que eles têm como a lógica do início do universo, que é uma bobagem do tamanho do universo. O que é que acontece? Eles dizem que, em algum momento, esse observador, que pode ser chamado de Deus, prestem atenção, por favor, esse ser que pode ser chamado de Deus, na verdade ele diz assim, o que estava observando, olha só, para que o universo existisse, acredite se quiser, é um buraco negro. Você vai dizer, Robson, pera lá, você está dizendo que o universo começa a surgir porque um buraco negro começou a olhar? É o que estão dizendo a ciência. Com isso, eu não estou querendo dizer para você outra coisa senão o demiurgo, ele não só ele é o grande observador. Vocês estão entendendo o que é que significa o olho que tudo vê, que está na maçonaria, que está no dólar, que está por aí, o óleo de Horus, Vocês não sabem a origem, Mas, na verdade, lá atrás, não era um olho em si que tinha. Era o iode do hebraico. Era um triângulo com o iode. Porque o iode,
ele tem um simbolismo na letra, ok? Você for analisar, ele tem um simbolismo na letra. Ele é como a semente. Ok? Tanto que se você pegar o nome Avá, a única letra do hebraico que está faltando lá, ela tá, o nome dela contém Re, Vav, Ri. Falta só o Iod. E por que que não tem o Iod? Porque o Iod é como, diríamos assim, a semente, o esperma da criação. Então todo mundo sabe perfeitamente, porque a maioria de cientistas religiosos estão todos focados dentro de sociedades chamadas iniciáticas, secretas, discretas, como eles queiram chamar. Então ele sabe perfeitamente que o Gadu, o Jabulon, é o Deus criador da matéria, portanto ele é o observador, tá? Portanto o demiurgo, ele é observador. Então o universo existe, por quê? Porque a consciência dele interagiu, tá? Interagiu com a matéria pré-existente da queda da Sofia. Ok? Então você olha e diz, isso aqui é a rede cósmica. Então você pode interagir com essa rede. Porque essa rede cósmica nada mais é, tá? Que não o universo total. Não é o universo total. Tá? Então vamos esmiuçar isso. Vamos entrar aqui na metafísica. Ok? Então, o postulado da física quântica diz, quando você está observando, é chamado de postulado de onda-partícula. Tá? Onda-partícula. Ok? A mudança ocorre pela consciência. Consciência de quem? Do observador. Certo? Então, nós temos o quê? Um princípio. Ok? Temos um princípio. Os cabalistas, o que eles dizem? Que houve um momento em que o Ain, ele resolve, diríamos assim, se contrair para criar um espaço em torno, tá? Um espaço em torno dele. E daí, nessa contração, ele gera, dali daquela contração, o Ain Sof. Então ele era só Ain, o zero, o nada. Aí quando ele se movimenta, ele cria o Ain Sof, que é o zero, zero. E este mais movimento dentro, gera
o a Ein Sof Aur. Ok? Então você pode dizer assim, Robson, então você está dizendo para nós o quê? Estou dizendo para vocês que se a ciência está dizendo, tá? Ok? Que eu não sei se está aqui, mas eu mostrei ontem para vocês, vou mostrar hoje de novo. Então, a ciência está dizendo que houve um estado em que aparece o quê? Um estado da matéria. Então nós poderíamos dizer, no princípio de tudo, não da nossa realidade, mas da realidade metafísica, existia o caos. Tá? Existia o caos, o nada absoluto. Mas esse nada está no sentido de vazio. Não é que não tinha nada, nada. Por quê? Porque você não vai tirar nada do nada. Ok? Então, como é que o pleroma surge? Ele surge da contração do uno, que ao se contrair vai fazer aparecer a figura do pai, da mãe e do filho. Então, portanto, o centro de gravitação de todas as realidades é o pleroma. Mas o pleroma não nasce. Ele não é pré-existente. Ele começou a existir em um determinado momento. Ok? Porque o que se tinha antes era apenas o caos primordial. Caos não é desordem. Caos equivaleria a dizer quenomo, algo vazio. Algo vazio de existencialidade. Ora, se é verdade que o nosso universo existe, tá? E como Einstein disse que ele é uma bolha, ele só existe em função de quem? Do demiurgo e da interação dele com a matéria. A consciência dele interage com a matéria. É por isso que, como ele tem uma consciência totalmente deturpada, desequilibrada, a matéria tende a ser desequilibrada. Ok? Certo? Está dando para entender? Então você, aí é que está aqui o grande X da questão. Quando você pega e diz, olha, a consciência do observador que determina como a energia vai se comportar, olha aqui, ó. A consciência do observador é que vai determinar como a energia vai se comportar. Porque bem aqui, ó. O dedo está na direção aqui, ó. Então, portanto, se você tiver uma consciência totalmente fragmentada, o que é que vai ocorrer na sua vida? Nesta e na outra. Por que que nós estamos falando de o despertar da consciência
ampliar a consciência e a percepção espiritual. Por quê? Porque no momento que você faz isso, você está alterando parte substancial da sua vida. Então vamos lá. Não, eu não estou ensinando você a ficar rico e nem nada. Eu estou ensinando aqui o que isso é na prática. Tá? O que é isso na prática, ok? Não estou ensinando ninguém a ficar rico, sei lá, que as pessoas tiram muitos detalhes. Então, veja, você é um ser humano, segundo alguns falam, tá? Você tem um corpo, que é o soma, tá? Tá? Ou a carne, sax. Agora você vê aqui, ó, esse seu corpo funciona mediante o quê? Mediante um sistema que você tem. Você olha, cheira, ouve, tá? Fala, sente o gosto, ok? E toca. Você tem tato, paladar, tá? Etc. Isso aqui está no seu corpo, está aqui dentro do seu corpo. Bem, mas você tem ao redor de você, você tem dentro de você, segundo esta grafia aqui, você tem o quê? A psique, a alma, tá? A alma natural, ok? E essa alma natural, ela tem algumas coisas que estão ligadas a ela. A imaginação, tá? A vontade, eu vou resumir assim, tá? Sentimentos, ok? Sentimentos, mente e vontade. Eu vou resumir assim, tá? Por quê? Porque a consciência aqui não está ligada à alma, ok? Então você tem a imaginação, a memória, né? A razão, os afetos, tá? A vontade, ok? Tudo está aqui na alma, tá? E tem a memória. Você tem memória, tá? E vale dizer aqui que a memória ela vai sendo gravada na sua vida ao longo do tempo. É como se fosse um disco rígido ou um CPU que está gravando tudo, tá? Gravando tudo, tudo assim, tá? E isso se chama a caixa, tá? É o lugar onde fica registrado toda a sua memória, mesmo aquelas que você não consegue lembrar. Ok? Então preste bem atenção no que nós estamos abordando. Então você tem finalmente aqui o espírito, o pneuma, a dimensão chamada espiritual. Tá? Ok? E aqui está você tem a consciência e a intuição que estão ligados ao espírito. E aqui dentro você tem uma centelha divina, a mônada divina que está aqui dentro de você. Ok? Então, partindo do pressuposto
que a sua consciência está ligada ao seu espírito, a sua intuição está ligada a uma faculdade do seu espírito, e nós devemos entender que tudo ali é matéria, pelo amor de Deus, tá? Não vamos começar com o negócio de energia, luz e isso aqui é matéria, isso aqui é energia, isso aqui é luz. Não. Isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria. O que muda aqui para cá são frequências, vibrações, densidades e o estado da matéria. Gravem isso. Ok? Certo? Gravem isso porque isso é importante. Ora, eu quero combater os arcontes, eu quero fazer uma travessia para o outro lado da vida com uma consciência integrada, tá? E não fragmentada. Porque é a sua consciência ligada ao corpo, tá? Ao corpo espiritual, ao corpo ressurreito, que do outro lado vai determinar como você vai ser e onde você vai estar. Aqui está o X. Está entendendo, meu camarada? Está entendendo, minha amiga? Aqui está o X da questão. Não vão te ensinar isso. Porque se você passar para o outro lado com uma consciência fragmentada, você vai ser vítima fatal dos arcontes. Daí você vai ficar prisioneiro. Ou prisioneiro em alguma das esferas do planeta. Ok? Por quê? Porque a consciência interage com a energia, coisa boa, né? E a consciência é que vai dizer se vai ser onda, se vai ser partícula. Aqui também está uma coisa, um segredo, que eles não querem que você perceba isso. Por quê? Porque quando você, a partir do momento que você passa para o outro lado da vida, você pode, olha aí, alterar o seu corpo físico. Você pode se tornar mais denso e mais sutil. Por quê? Porque a tua consciência vai interagir com a matéria em você. Não, você não vira um corpinho flutuante, assim, energia, a energia, um filamento de energia. Isso é mentira, isso é barca furada. Você passa para o outro lado, você tem ainda um corpo. Você vai adquirir um corpo ressurreto, um corpo que tem habilidades diferentes do corpo físico, semelhante, mas não igual. Semelhante, mas não igual. Tanto é que quando você aparecer para alguém, o que é que vai acontecer quando algum falecido aparece para alguém? Quando é um falecido de verdade. Porque às vezes tem os arcontes por trás. O que é que acontece? Quando a pessoa aparece, ela geralmente está com um aspecto bem diferente daquele que você conheceu. Tá? Mas muita gente não é treinada para essa realidade da consciência mudar. Tá? Então, meu amigo, mais uma vez vou dizer aqui para você. Tá? Então vamos lá. A consciência do observador que determina como a energia vai se comportar. Segundo Greg Braden, geólogo, pesquisador norte-americano, já falei dele aqui, a equação física quântica não descreve a existência real das partículas. Ou seja, as leis não podem nos dizer onde as partículas estarão e como se comportarão. Para Braden, elas somente descrevem o potencial para a existência das partículas, isto é, onde elas podem estar, como elas poderiam se comportar e quais propriedades poderiam ter.
é o princípio da livre escolha ou do livre arbítrio. Sua consciência, ela tem que ter domínio sobre o seu corpo, porque senão, preste bem atenção que eu vou falar. O Amit Goswami diz: tudo é consciência. Tudo é consciência. Inclusive, os átomos que vocês têm no corpo, os quantas que você tem no seu corpo, eu tenho no meu corpo, eles também têm consciência. Eles não são seres, ou melhor, eles não são matéria que estão... Não. Eles obedecem um princípio da interação da consciência. Então, quando o pessoal disseram que quando uma partícula do átomo se movia de uma, diríamos assim, de um lugar para o outro, ele não obedecia a regra de passar pelo não. Ele já pulava, tá, para um outro sem passar pelo meio. E isso assustou um pouco os cientistas, porque eles chamaram isso de um pouco de... como se fosse energia fantasmagórica. Quer dizer, desaparece aqui, aparece acolá. Então você está vendo que se você não fizer uma integração correta, não é isso que eu quero, é isso aqui que eu quero. Aqui também não. Deixa eu pegar aqui mais um negócio, que é exatamente, né? Então nós vimos aqui, ó, você vê aqui que o espírito, né? Ok? Então tá. Vamos aqui, vou continuar aqui um instantinho. Ok? Então essa realidade aqui é a sua realidade total. É a sua natureza total. Ok? Certo? Então você vai ter que... eu vou mudar aqui para... Ok. Para poder ver aqui o que eu vou mostrar a vocês. Então, você vai entender que o que muda é o estado da matéria. Então, quando os cientistas dizem que o que observou e fez o universo surgir foi uma consciência observando, quer dizer, a consciência observou os fótons, os quantas, então eles deram origem ao universo. Mas eles não chamam isso de Deus. Eles chamaram isso de que provavelmente isso tenha acontecido em um buraco negro. E qual é o conceito de buraco negro, gente? É a ideia de que tudo ele suga, tá? Toda a matéria é sugada para dentro dele. Mas o Stephen Hawking, né, eu acho que é assim, ele disse que nada está perdido. Por quê? Porque supostamente você atravessa, porque em algum momento ele tem um lugar chamado, como um buraco de minhoca. Vai e você pode adentrar em um outro universo. Ok? E isso
tem muito a ver, tá, com a ideia dos cabalistas, que era de falar sobre o Tzim Tzum, que era que para eles, né, o Deus ficou aprisionado na criação que ele fez. Que Deus? O Demiurgo. Lembre-se que os cabalistas adoram a Jeová. Ok? Então, eles dizem que esse foi um rabino chamado seu que de Lúria, né, que criou essa noção do Tzim Tzum. Quer dizer, no momento em que ele cria, ele fica preso na própria criação. É por isso que você, quando vê o Jean Valjean falando que ele está preso, né, em um universo antimatéria, tá? Gosto muito dos livros dele, mas não existe universo que não tenha matéria. O que é um universo sem matéria? Fala aí para mim. A energia. Escuta, se matéria equivale a energia, energia a matéria, como é que você pode dizer que tem um universo antimatéria? Ok? Então, observe que eu estou introduzindo isso para mostrar para você o quanto a sua consciência, tá, pode afetar a sua mudança, a sua transformação. Porque quando você atravessa para o outro lado da vida, se a sua consciência atravessar para lá fragmentada, dificilmente você vai fazer ascensão. Ok? Então, é preciso ampliar a consciência, amplificar a sua percepção espiritual para você chegar do outro lado, olha, e aí você vai interagir com a matéria. E por que é que as pessoas são enganadas pelos arcontes? Fala aí. Você sabe por quê? Porque quando elas morrem, a consciência delas cria a realidade. Então elas morrem, aí elas começam a imaginar que estão na casa, que ela está vendo os avós, os avós, não sei o que, papapá, a falsa luz vem, e eles são enganados facilmente. Por quê? Porque é uma consciência fragmentada. Uma consciência fragmentada. Ok? Então, portanto, já fica sabendo disso. Olha aqui, ó. Se a sua consciência não for uma consciência completamente liberta, que é o que ele vai mostrar aqui, ó, ok? Você não vai conseguir nada além de nada, tá? Eu nem vou ler aqui algumas coisas, eu queria pegar um outro aspecto muito interessante, que ele tem uma figura, tá? Em que ele mostra, mas se eu não achar, tá, olha aqui, ó. Então você vê que essa é a ideia do chamado projeção astral. Que não parece uma morte, por quê? Porque tem isso aqui, ó. Um tal de cordão de ouro, do qual você vai, mas fica ligado ao seu corpo. Seu corpo não perde a vitalidade. Quem sai é o tal do corpo astral. Não vou discutir esse assunto, porque eu tenho uma posição muito clara a respeito disso aqui.
Tá? Então, eu tenho reservas sobre isso aqui. Por quê? Porque você está invadindo realidades que você não sabe como lidar. Ensinar pessoas a fazer projeção astral é a mesma coisa que você pegar um carro e dar para uma pessoa de mau caráter, irresponsável. Mais cedo ou mais tarde ele vai matar alguém ou vai morrer no carro. Então é melhor dar uma bicicleta, porque o mínimo que pode acontecer é ele cair e se ferir um pouco. Tá entendendo? Mas você ensinar pessoas a fazer viagem astral, pessoas irresponsáveis, essas pessoas podem, indo para essas regiões, para essas realidades que eles não conhecem, que eles não sabem, é que nem o Sete Além. Você já ouviu falar do Sete Além, né? Que tem gente que pega ônibus e de repente começa a observar que todo mundo é diferente, e aí mandam o cara descer, por quê? Porque senão vai entrar no Sete Além. Confesso que absolutamente eu não sei o que é o Sete Além, mas pelo que se diz, é uma cidade. É um lugar onde as pessoas estão perdidas. É mais um lugar da Matrix. É por isso que eu tenho dito para as pessoas o seguinte: cuidado na hora dessa projeção. É que nem quando as pessoas estão ensinando as outras a ficar rico. Olha, você participa de um curso que nós vamos fazer aí, é imersão na riqueza. Você vai aprender pela lei da atração que você ficará rico. É mesmo, é? Quantas pessoas praticaram lei da atração e enriqueceram? Eu não sei. Eu sei que quem está rico é quem ensina. Porque os cursos são caros. Né? Já deram para perceber? Então, quando as pessoas começam a ensinar projeção astral para pessoas sem responsabilidade, essas pessoas podem ir. É projeção consciente. Não interessa se é consciente ou inconsciente. É que nem a invenção de que numa suposta incorporação, incorpore, isto é, dentro do corpo, o espírito faz com que o outro espírito, que é o meu, por exemplo, faz esse espírito aqui adormecer para dar lugar ao outro espírito. Não pode, querido. Há uma lei. Não pode se ocupar, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, portanto, fiquei desacordado, eu entro em transe. Não tem nada a ver com seu espírito sair. O teu espírito sai para dar entrada para o outro, é isso? Eu já falei aqui que há um fenômeno que está sendo pesquisado, eu estou estudando, que realmente existe, tá? Algumas informações sobre isso, de pessoas que vivem com duas pessoas numa só. E existe casos de pessoas que são levadas até o estágio da morte, ali nos limites. Não pense que a ciência não tem isso, tem. Para quê? Para que uma outra alma adentre. Ciência é magia, meu filho. Ela só mudaram o nome, mas ela é nada mais do que magia, alquimia. Simplesmente isso. Tá? Então, esse ato aqui pode ser de uma grande gravidade, porque uma pessoa indo para essas regiões, ela pode perder completamente
E quando voltar, ela pode, além de voltar, trazer alguém com ela. Tá? Porque essa é uma ideia majoritariamente grande. Eu ver outra figura. Eu gosto de figura, eu não estou lendo nem o texto aqui. Tá? Eu não quero entrar em algumas... Né? Eu vou procurar uma outra coisa aqui que eu achei importante. Tá? Ele está falando aqui dos... Né? Né? Dos 7 níveis aqui da... Tá? A glândula pineal, okay? O mundo ático, o mundo búdico, o mundo mental, o mundo astral, o mundo etérico, o mundo físico, o limbo, ou tricosmos e etc. Tá? Ele está ligando isso tudo ao aspecto do quê? Os aspectos do chakra, tá? Que também virou febre em alguns lugares, ok? Então vou ver aqui uma coisa importante, tá? Então, vamos lá. Então, quando alguém, isso aqui é importante, isso aqui, ó. Então, quando você tem uma consciência fragmentada, o que que acontece? Você é atacado, tá? Veja aqui, tá? Esses bichinhos aqui, ó. Aqui, ó. Okay? Você é atacado, tá? Pelos arcontes. Não tem jeito. Porque em vez de fragmentar, você tem que concentrar. Você não pode achar que você pode ajudar outros se você está completamente fragmentado. Você não está no centro. Certo? Você não conseguiu fazer esse processo de... Ok? Então, a sua matéria está ficando densificada porque a sua consciência está interagindo com ela. Ok? Então, o computador só existe aqui na minha frente porque a minha consciência está interagindo com o quê? Com a energia, a matéria que está aqui. Os átomos, etc. Os quantas. Ok? Importante isso, pessoal. Porque se a gente não ensina a vocês as essências das coisas, tudo que você ouvir falar sobre Anunnaki, Elohim, Arconte, você está... Porque você está lidando com seres que num nível maior, eles sabem perfeitamente controlar o estado da matéria, a densidade, a frequência e a vibração. É por isso que eles fazem o que eles fazem. Ok? Eles fazem o que eles fazem. Existem realidades aqui na Terra que você não, só consegue interagir a partir do momento que a sua consciência é que nem o filme, a série Avatar na Netflix. Estou fazendo propaganda, não. Mas o garotinho diz, não, o mundo espiritual está entrelaçado com o mundo... Porque esse é o grande problema, dividido. Mundo espiritual, mundo não sei o que, mundo tal. A gente divide, pessoal, a nível didático, mas no fundo, é tudo muito intrincado, as relações. Então você jamais pode dizer, ali está o mundo espiritual. É que nem Jesus disse, o reino de Deus não está ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, ele quis dizer o seguinte, olha, não adianta vocês acharem que o reino está em algum... Não, vocês interagem com ele. O reino de Deus, o reino
ou o reino dos céus, reinos Basileia Tou Uranou, é exatamente você está conectado com ele. Então, se você se conecta com o céu verdadeiro, com os seres verdadeiros, tá? Que são os aeons, os fractais, tá? Os seres os deuses, diríamos assim, os deuses cósmicos do pleroma, aí, meu amigo, você está com o reino, tá? Basileia Tou Uranou ou Basileia Tou Teol, quer dizer, reino de Deus ou reino dos céus, é a mesma coisa. Mas não é do céu qualquer um, não, é o céu de Urano. Por quê? Porque Urano é o portal para a entrada lá do pleroma. Por isso que ali fica as regiões do paraíso, né? As regiões das estrelas fixas, a esfera das estrelas fixas, né? Agora, não adianta você falar isso para cientistas, que eles acham que eles são os bambambam e eles sabem tudo, né? Então, é preciso entender isso. Então, quando você for fazer a sua integração, eu me sento para... Olha aqui, ó. Isso aqui é diferente, olha aqui. Por que é diferente? Porque existe aqui, né, uma proteção. Essa pessoa está integrada. Então tem um campo vibracional que afugenta os seres, sejam eles lavras astrais, entendeu? Enfim. Ok? Por quê? Porque você não está fragmentado aqui, você está unificado, concentrado. Ok? É a mesma coisa quando a gente fala de remédio, tá ok? Isso aqui eu não vou falar, que não interessa, ok? Ok? Também isso não é hora da gente aprender. Nós vamos aprender isso mais lá para frente. Passar que eu quero ver uma coisa aqui. Muito interessante também. Antes da gente terminar. Tá? Você vai ver que as pessoas adotam esse sistema de crença, que é os 7 corpos. Eu não acredito nisso, tá? Certo? Eu não vejo isso aqui como uma coisa, diríamos assim, tá? Real. Eu acredito que o ser humano é dotado daqueles 3 princípios que eu falei para vocês, tá? Mas as pessoas usam isso aqui para dizer que o corpo búdico e o corpo átmico, esses 2 corpos aqui, tá? Olha só, qual é a figura que eles colocam aqui? O Sol. Essa ideia de 7 corpos, ela vem muito da cultura védica, tá? E isso muda bastante de lugar para lugar, ok? Então, para encerrar o nosso nosso estudo aqui, porque eu espero que nós vamos ter um outro vídeo ainda hoje, que eu vou fazer subir, tá? E que a gente vai continuar na nossa abordagem sobre o demiurgo, os arcontes e tudo isso aí. Ok? Agora, eu precisava mostrar isso a vocês, porque eu considero de muita importância que as pessoas não fiquem por aí achando que lutar contra os arcontes ou lutar contra o demiurgo é algo do tipo assim, olha, eu sei, tá? É claro que você tem que usar
a sua lógica, a sua razão, tá? Adquirir conhecimento é importante, a gnose, tá? Por quê? Porque isso é fundamental. Ninguém desperta por causa de eu recebi um insight, eu canalizei um ser e ele me disseram, olha que isso, tá? Tem muita coisa aí que os seres estão falando, os meus informantes, e eu vou falar a vocês, tá? Tem muita coisa sendo dita que é originário lá do pai da mentira, do Demiurgo. O que ele está tentando fazer é atravessar para o nosso universo. Porque já tem alguns para cá que ficaram, né? Mas ele quer atravessar para cá, para o nosso universo. E por que ele está sendo impedido de atravessar? Se você quer saber por que ele está sendo impedido de atravessar, eu vou dizer para você. Se prepare. Chegue mais aí. Perto do vídeo aí. No próximo vídeo eu falo. Até o próximo vídeo com muita informação, formação e transformação.